povo de Deus. Hoje eu vim deixar para vocês Marcos 8, do 1 ao 10, que diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os. Após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram os 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Aqui já é a segunda multiplicação de pães e peixes que Jesus fez naquela época, né? A primeira foi para 5.000 homens, né? E eram 5 pães e 2 peixinhos. E agora eram 7 pães e alguns peixes. E o Senhor, ele estava preocupado, né, com aquelas pessoas, porque já tinham 3 dias no deserto com eles que não comiam. E a gente sabe que passar um dia sem comer já não é fácil, imagine 3 dias. E o Senhor aqui, ele está preocupado porque eles já iam despedir, né, as pessoas para suas casas, mas ele estava preocupado porque por ter 3 dias sem comer, né, eles já estavam fracos, então naquele deserto morreriam. Então o Senhor foi perguntando aos seus discípulos quantos pães tinham, respondeu que tinha 7, e quantos peixes alguns. Sendo assim, o Senhor chamou a multidão, mandou se assentar, né, deu graça, né, e aí mandou distribuir. Nessa distribuição dos pães, o pão foi se multiplicando, né? E assim saciou essas 4.000 pessoas, tanto com pão quanto com peixe. E aí o Senhor assim o despediu para suas casas. E todos ficaram saciados. Comeram tanto que se saciaram. Eu, na minha naturalidade, você na sua naturalidade, não temos como dividir 7 pães para 5.000 pessoas. Não temos. Mas o Senhor Jesus Cristo, que é santo, né, que é quem provê, que é quem faz milagres acontecer, né, foi mais um dos seus milagres para que muitos viessem presenciar que ele de fato era o Messias, o Salvador. E assim eles despediu aquela multidão, todos saciados, né, com apenas 7 pães e alguns peixinhos. E o que eu entendo com essa palavra é que o Senhor, quando Ele nos chama para a obra, quando Ele nos chama para a sua presença, Ele não nos chama de qualquer jeito. Ele até permite que venhamos passar por certos tipos de dificuldade, porque aquilo serve de aprendizado, aquilo serve para a gente poder confiar mais, né, que o Senhor vai fazer algo acontecer em meio àquela situação. Mas o Senhor, Ele se preocupa conosco. Ele está preocupado com a gente. Porque Ele poderia simplesmente mandar o povo embora e cada um que se virasse. Mas não. Antes das pessoas irem embora, Ele multiplicou pães e peixes para que todos saíssem saciados. Porque o Senhor, Ele veio para dar vida. E vida com abundância. Deus, Ele tem a chave da morte e da vida, mas Ele prefere dar vida, né? É claro que todos nós temos um tempo certo aqui na terra. Mas enquanto vivemos diante da presença do Senhor, Ele quer nos dar vida. Ele prefere nos dar a vida. Então eu acho linda a preocupação do Senhor com essas pessoas, porque não eram 1, 2, 3, era 4.000 pessoas. E Ele já tinha multiplicado pães antes, né? Porque essa aqui já é a segunda multiplicação. E a multiplicação foi para 5.000, dessa vez foi para 4.000 homens. Não são poucas pessoas, são muitas pessoas. Mas mesmo assim o Senhor os despediu saciados. O que eu entendo também com esta palavra é que quem vem ao Senhor, Ele não despede de mãos vazias. Precisa sair saciado com a sua presença. Necessita sair saciado com as suas obras, com os seus milagres. Porque o Senhor, Ele é assim, aonde Ele chega, milagre tem que acontecer.
Eu não vi em um lugar na Bíblia ainda, e eu acredito que não exista, um lugar a qual Jesus Cristo passou naquela época, enquanto ele ainda era carne, né, que não tenha acontecido milagres. E milagres para todas as pessoas ver, contemplar. Para que hoje nós tivéssemos a Bíblia para nos descrever tudo aquilo que se passou e, consequentemente, tudo que a gente ainda iria passar nesta terra. Eu não sei se vocês sabem, mas o coronavírus, todas as medidas de proteção que a gente tinha que tomar e tem que tomar, né? Todas elas estão descritas aqui na Bíblia. Entendeu? Então, assim, é algo que muitas pessoas não acreditam, mas é algo muito, muito mais profundo do que pessoas imaginam. É como a palavra de Deus nos remete e nos diz que os naturais vê as coisas naturais, mas os espirituais vê as coisas espirituais. Porque quando você é espiritual, você tem uma dimensão melhor e maior do reino espiritual. Você não olha aquilo só como uma coisa normal, mas você olha aquilo como uma coisa mais espiritual. E aí você consegue contemplar, né, a beleza, a santidade, a perfeição de Jesus Cristo nas nossas vidas. Muitas pessoas acreditam em coincidências, em sorte. Eu acredito em Jesus. Se tudo que acontece na minha vida, por mais que seja para outras pessoas sorte, para mim é Jesus. Porque como ele fez aqui, ó, ele cuida daquele que ele chama. Aquele que ele chama não fica despercebido, não fica sozinho de qualquer maneira. O Senhor, ele cuida. Ele cuida de todas as formas. Então, quando o Senhor chama a gente para fazer a obra, quando o Senhor Jesus Cristo chama a gente para estar presente na sua presença, que sua presença esteja presente em nós, ele cuida da gente, ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, às vezes até coisas que a gente acha que são tão insignificantes para Deus, mas tudo que refere às nossas vidas é importante para Deus. Então, que hoje você venha entender que onde o Senhor entra, tem que haver milagre. Que o Senhor, ele não despede aquele que vai até ele de mãos vazias. E que o Senhor cuida de todos aqueles que nele espera. Porque o Senhor, ele é justo, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Ele ama cada um de nós. Ele abomina os nossos pecados. Mas ele nos ama. Ele nos ama. E muito. Então que hoje você venha compreender neste vídeo que o Espírito Santo do Senhor te chama para entrar na tua casa e fazer coisas extraordinárias acontecer. Para entrar na tua história e cuidar de você nos mínimos detalhes. Agora que você também entenda que você não vai deixar de passar dificuldades e lutas, mas tem um diferencial. Você vai passar dificuldades e lutas com Ele, e com Ele você tem garantia de vitória. E quando você passa lutas, dificuldades, sem Ele, é só derrota.